Em compensação, o local da residência de Lázaro e da sua família apresentava um aspecto muito mais sólido e esmerado. As casas, ainda que modestas, dispunham de terraços e as suas paredes, quase todas caiadas, tinham sido construídas com pedra lavrada. Ao entrar na aldeia, surpreendeu-me ver algumas das ruas cobertas por um pavimento feito à base de calhaus. Outras, no entanto, continuavam a ser estreitos caminhos, agora poeirentos e mal cheirosos. O núcleo principal de Betânia estendia-se à direita do caminho que vai de Jerusalém a Jericó. Do outro lado do caminho, um grupo mais reduzido de casas apoiava-se na encosta do Monte das Oliveiras. Algumas destas moradas encontravam-se praticamente encravadas na encosta da montanha. A animação na aldeia era considerável. Nas ruas, numerosos grupos de judeus andavam de um lado para o outro, formando tertúlias às portas das casas ou à sombra dos alpendres de canas e ramadas, por onde trepava a era ou que nuas e intermináveis parreiras cobriam. Não tardei em perceber que aquela agitação se tornara habitual em Betânia desde que o mestre de Galileia realizara o prodígio de ressuscitar de entre os mortos o seu amigo Lázaro. A notícia correrá como rastilho de pólvora por todo o reino, chegando, mesmo, à vizinha Síria e às costas da Fenícia. Desde então, uma corrente interminável de simpatizantes, adeptos de Jesus ou amigos de Lázaro acorriam à casa do ressuscitado, apenas na ânsia de satisfazerem a sua curiosidade. Esta torrente de curiosos vira-se seriamente aumentada naqueles dias, devido à próxima celebração da Páscoa. O caminho entre Jerusalém e Betânia podia percorrer-se, com bom passo, em pouco mais de uma hora, e isso justificava aquela esgotante azáfama pelas ruas da localidade, até então tranquila. Não foi muito difícil chegar à casa de Lázaro. Bastou juntar-me a um dos grupos de judeus que acabava de entrar em Betânia. Poucos minutos depois encontrava-me diante de uma casa situada nos arrabaldes do aglomerado principal da povoação. Na fachada muito bem caiada, abria-se uma porta com os lintéis e ombreiras trabalhados com pedras lavradas. Em frente da casa havia um pequeno jardim de 5 ou 6 metros de comprimento por 6 ou 7 de largura. Nele, no banco de pedra e à sombra de uma frondosa figueira, estava sentado um homem. Vestia uma túnica com franjas verticais vermelhas e azuis e amplas mangas. Uns 30 homens o rodeavam. Alguns tinham se sentado até a seus pés. Absortos, aqueles judeus escutavam e contemplavam o homem de corpo magro e cara picada pelas bexigas. Era Lázaro. Um estremecimento percorreu-me o corpo dos pés à cabeça. Tentei passar, mas era inútil. Ninguém estava disposto a ceder lugar. Lázaro convertera-se na atração máxima daqueles dias. Com voz cansada, como se repetisse o acontecimento pela milésima vez, foi desfiando a sua aventura e respondendo a quantas perguntas lhe faziam. Olhando por cima das cabeças dos curiosos vi que se tratava de um homem relativamente jovem, possivelmente não tinha completado os 40 anos, ainda que a palidez do rosto e umas acentuadas olheiras o envelhecessem consideravelmente. Poucos minutos depois, para meu desespero, Lázaro levantou-se, despedindo-se dos que ali estavam reunidos. Vi-o desaparecer na penumbra da casa, enquanto os hebreus se dispersavam, gesticulando e comentando quanto tinham visto e ouvido. E ali fiquei eu, pensativo e solitário, diante da pequena cerca de madeira que rodeava o jardim. Que devia fazer? Entrava na casa. Esperava. Mas o que e para quê? Deixei-me cair na poeirenta praça que se abria diante da morada do amigo de Jesus e procurei cobrir-me com o manto. Começava a sentir o fresco do entardecer. Dei-me então conta de que nada tinha comido e que, a julgar pela posição do sol, devíamos estar naquilo a que os israelitas chamavam a hora nona, quer dizer, às 3 da tarde. Nesse momento compreendi a razão por que Lázaro dera por terminada aquela animada tertúlia. Era o momento da refeição principal, aquela a que chamamos o jantar. Mas não me deixei arrastar pelo abatimento. Cavalo de Troia tinha previsto que eu tentasse uma entrevista com Lázaro naquela quinta-feira e assim devia ser. Esperaria.
Pensei em aproveitar aqueles minutos, enquanto a família restaurava forças, para comprar algumas provisões, mas logo desisti. Na minha precipitação para chegar a Betânia, não tomara a precaução de entrar em Jerusalém e procurar trocar algumas das pépitas de ouro por moedas. Por outro lado, isso ter-me-ia atrasado consideravelmente. Para dizer a verdade, não era a fome o que me preocupava naqueles instantes. Os meus olhos, fitos na porta, estavam atentos ao possível aparecimento de algum membro da família de Lázaro. A intuição não me traiu. Não passara ainda meia hora quando, vindo da parte posterior da casa, entrou no jardim uma mulher com o rosto coberto pelo véu tradicional. Era acompanhada por 2 adolescentes. Sobre a cabeça da volumosa matrona balançava levemente um cântaro avermelhado. Ao ver-me deve ter ficado surpreendida. Eu sabia que as boas maneiras nas relações sociais judaicas não permitiam que um homem estivesse a sós com uma mulher, nem que estas sorrissem ou falassem com desconhecidos. Assim, vencendo a minha natural inclinação para a saudar ou pôr-me de pé, continuei em silêncio, deixando que passasse pela minha frente. A boa mulher desviou o olhar e apressou o passo, perdendo-se num dos caminhos que desembocavam na praça. Suponho que deve ter notado qualquer coisa estranha na minha presença porque, minutos depois, um dos rapazes voltava em corrida, entrando em casa como um meteoro. Imediatamente, apareceram à entrada do jardim 2 homens e o rapazinho, que, sem dúvida, os alertara quanto àquele estrangeiro que continuava sentado junto das brancas estacas da cerca. Pus-me de pé e esperei. Os homens, envoltos em grossos mantos cor de canela, aproximaram-se de mim. Que procuras, irmão? Perguntou-me o que parecia ser o mais velho. O tom da voz dele tranquilizou-me. Havia uma grande suavidade no seu semblante. Chamo-me Jasão e sou da Tessalônica. Estou aqui porque procuro o Rabi da Galileia. Não está aqui. Fingi grande contrariedade, olhando bem nos olhos do meu interlocutor, perguntei com veemência. Onde posso encontrá-lo? Para que o queres? Sou estrangeiro, mas ouvi falar dele de Antioquia a Corfu. Percorri muitas léguas porque sou homem a quem não satisfazem os deuses romanos nem gregos e porque desejaria conhecer a nova doutrina do Rabi a que chamam Jesus. Por que o procuras aqui em frente da casa de Lázaro? Desde a minha chegada às costas de Tiro que não ouvi falar de outra coisa que não fosse o último prodígio do Rabi. Dizem que devolveu a vida ao seu amigo Lázaro, morto 5 dias antes. Eram 3 dias aqueles que o meu senhor tinha de sepultado. Corrigiu-me o servo. Logo, é verdade, acrescentei, mostrando grande alegria. Antes que pudesse intervir de novo, supliquei-lhe para ser recebido por Lázaro. Talvez ele saiba onde posso encontrar o mestre. Os homens trocaram entre si um rápido olhar. Espere aqui, concluíram. O ano ainda não está recomposto de todo, concordei, enquanto os servos desapareciam no interior da casa. Ante a possibilidade iminente de uma primeira entrevista com Lázaro, aproveitei aqueles segundos em que estive sozinho para informar o módulo de quanto se passava. Devia ter causado boa impressão aos criados de Lázaro. Poucos minutos depois era convidado a entrar em casa. Atravessei o limiar com uma mistura de timidez e emoção. O que eu imaginara como a fachada da casa era, na realidade, a parede de um átrio ou pequeno pátio interior. A casa, pelo que pude observar, era muito mais extensa do que eu tinha imaginado. No centro deste átrio retangular, e a céu aberto, abria-se um tanque com cerca de 3 metros de lado. O piso, coberto de ladrilhos vermelhos, parecia ser ligeiramente inclinado e com estrias, de forma a que as águas pluviais pudessem cair dos beirais dos edifícios situados à esquerda e à direita até ao recinto central. Ambas as construções tinham a mesma altura da parede da fachada, uns 4 metros, aproximadamente. Logo soube que a direita era, na realidade, uma cavalariça e que a da esquerda estava destinada a armazém de alfaias agrícolas, arreios e relhas de arado. No fundo do pátio, a uns 7 metros do portão por onde eu tinha entrado, abria-se outra porta, quase em frente da principal. Ali me esperava o homem que tinha visto 1 hora antes junto da figueira.
Perto dele, 3 judeus, todos eles envoltos até os pés numa indumentária de cores vivas. Tal como observara em muitos peregrinos galileus, usavam uma faixa de pano enrolada em volta da cabeça, deixando cair uma das pontas sobre a orelha esquerda. Tinham todos uma barba cerrada, mas o bigode perfeitamente rapado. Lázaro, em contrapartida, mantinha a cabeça descoberta, com um cabelo liso, curto e prematuramente encanecido. Os servos convidaram-me a que me aproximasse do seu senhor. Ao chegar a esse ponto, pouco me faltou para lhes estender a mão. Lázaro e os que o acompanhavam permaneceram imóveis, examinando-me dos pés à cabeça. Foi um momento difícil. Mais tarde compreenderia que aquela frieza era justificada. Desde a sua ressurreição, os inimigos de Jesus, em especial os fariseus e outros membros destacados do grande sinédrio, vinham demonstrando uma preocupante hostilidade contra o vizinho de Betânia. Se o Nazareno, só por si, já representava uma ameaça para os sacerdotes de Jerusalém, Lázaro, com seu regresso à vida, agitara os ânimos, erigindo-se como prova de exceção do poder do Mestre. Era lógico, portanto, que a família desconfiasse de tudo e de todos. Aquela tensa situação se veria aliviada, felizmente para mim, quando os meus anfitriões notaram a dureza da minha pronúncia, que me denunciava como estrangeiro. Procuravas-me? Interveio Lázaro, com um gesto grave. Venho de terras estranhas, em busca do Rabi de Nazaré, de quem contam que é homem sábio e justo. Ao desembarcar soube que é seu amigo. Por isso estou aqui em busca da tua compreensão. Lázaro não respondeu.